Eu juro minha mãe mortinha. Juro minha mãe mortinha. Debaixo do trem. Desde pequeno a gente ouve essas coisas, sobretudo quando nós queremos dar fé ao que estamos falando. Essa semana eu estava fazendo umas pesquisas e fui no livro de ética judeu. Interessante porque é muito bom a gente entender como que o povo de Jesus o ouvia. E, para minha curiosidade, para o meu espanto, melhor dizendo, na parte que se trata de negócios, eles colocam que eles entendem, como lendo ou não, mas faz parte do imaginário deles, que a primeira coisa que Deus perguntará para o judeu é se ele fez bons negócios, se ele foi justo nos negócios. Isso me chamou muita atenção, porque é o tipo de coisa que eu jamais poderia imaginar, porque o nosso pensamento cristão pensa diferente, pensa que a gente vai chegar lá, vai ser julgado por pecados ou por obras, não é? Mas eles dizem que não, eles dizem que a primeira coisa que vai acontecer é se você será perguntado se você negociou bem. Isso é muito interessante porque nós, brasileiros, vivemos uma crise instaurada de honestidade. Minha esposa, há uns 10, 11 anos atrás, teve a possibilidade de ir na Europa. E ela contou, acho que foi na Suíça, não lembro certo, que viveu uma situação interessante. Ela chegou lá e foi comprar uma Coca-Cola. E tinha um bolo de dinheiro, né? Se a Coca-Cola era R$ 2, por exemplo, 2 euros, ela chegava lá, pegava os 5 euros, colocava no bolo de dinheiro e ela mesma pegava o seu troco. A gente sabe que é uma coisa impensada por aqui. O problema é que a gente acha que uma mentirinha, a gente acha isso está generalizado no nosso convívio, não tem tanto mal assim. Outro dia eu fui contratar um serviço e essa pessoa perguntou para onde que era. Eu falei para o lugar X, Y, Z. Ela falou, lá tem que ser X. Eu falei, por quê? Porque ele entendeu que lá eram de pessoas mais abastadas. Isso é muito complicado porque torna frágil o relacionamento. E se torna frágil o relacionamento, aparentemente, como eu disse, não tem nada a ver. Mas o ruído na comunicação torna os caminhos escabrosos. Como assim? Naturalmente, você vai ter que colocar reservas, você vai ter que ficar com aquele pé atrás. Todo mundo para você será um inimigo. A pureza dos relacionamentos some e vai dar aquilo que o apóstolo Paulo tanto recrimina, a prostituição. Interessante que quando eu sempre li os evangelhos, as cartas, as cartas, não é? Quando o apóstolo Paulo fala de prostituição, é o tipo de coisa que você olha assim, isso aqui só serve para quem está ali no prostíbulo, casa noturna, a coisa não é para mim. Contudo, quando você mergulha na intenção do que ele está dizendo, você vai ver que é para você sim. O que é prostituição? A prostituição se dá, todo mundo sabe disso, dentro de uma relação íntima de duas pessoas que naturalmente serve para gerar vida, serve para consumar o amor e serve para consumar uma aliança. Sendo que essas três coisas são totalmente destituídas de sentido, porque o que está em voga ali é uma quarta coisa que não deveria estar, que é o dinheiro. Ou seja, não gera vida, e se gerar, acontecerá a morte, porque naturalmente aquela prostituta terá que matar o bebê, não é? Abortar. Não há aliança alguma, porque afinal de contas é um prazer momentâneo e muito menos amor, não é? Porque somente o que se dá ali é o animalesco, é o prazer em si mesmo de uma parte só e que se dane todo o resto. E animal
também demoníaco se tornam os relacionamentos quando há somente esse espírito perverso de se dar bem, o espírito perverso da desonestidade, o espírito perverso, sobretudo, das meias palavras. Não há nada pior em um relacionamento do que as meias palavras. É como se você estivesse na casa da prostituição. Tudo ali é um feitiço, tudo ali é um fetiche, tudo ali é um embrenhado de luxúria, um embrenhado de drogas, por assim dizer. E, via de regra, você, se der mole, como diz a gíria popular, você será apanhado no laço do passarinheiro. Então, quando Jesus fala claramente para você não jurar nem pelo céu, nem por nada, dentro de sua palavra se ensina ou não, ele está falando de uma coisa muito séria. Ele está falando da restituição das alianças, da restituição da irmandade. Interessante dizer isso porque quando Deus ele monta Israel, ele pensa em uma comunidade, em uma fraternidade de irmãos. Então, o adultério era uma coisa que, parentes para dizer que era uma coisa similar ao incesto, porque na verdade você estaria deflagrando contra a casa do seu irmão. E mesmo se não tivesse adultério, a má palavra, a má conversação, o engano nos tratos, ele assume, se você não sabe, o nível de um adúltero. E se assume o nível de adúltero, a punição divina é igual a de um adúltero. A punição divina é igual a de adúltero. Primeiro a cisão nos relacionamentos e, pelo certo, você deveria ser apedrejado. Então, assim, aquele que entende que o engano deve ser a forma ou a fórmula de viver, que o se dar bem é o motivo único das relações comerciais, se engana, porque há sim uma regulação clara sobre isso, porque está escrito, o próprio Jesus fala que a terra é o estrado dos pés de Deus, há uma regulação clara sobre isso, e pode se preparar, porque na ira vindoura as coisas serão cobradas. E isso é um pensamento que a gente tem que ter em nossos corações e nos purificar. E infelizmente pedir a Deus sabedoria, porque honestamente viver no país que a gente vive, com o estado de coisas que está, é muito difícil, né? E se desvencilhar de certos vícios, o arrependimento está aí para isso. E o arrependimento traz consigo uma outra coisa, que é uma nova vida. Talvez se você ou eu, a gente não saiba o que fazer amanhã, se você vende carro com isso, se você vende pipoca com isso, se você vende plano de saúde com isso, a ideia é você arrepender e pedir a Deus orientação para você saber como que você vai daqui para frente se relacionar, né? Pensando de um novo modo, sabendo que Deus é vingador dessas coisas. Então que isso possa, de certo modo, te abençoar, em nome de Jesus Cristo também.